Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois. E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que vocês estão? Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Dá um ok aí para mim, para eu poder saber se o áudio tá legal. E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Salve, Camila. Salve, Vanessa Alves. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Vanessa, Ok, Davi, Rosângela. Tem um monte de fiscal aqui, hein? Eduardo, um forte abraço aí, galera. Vamos lá, Alessandro, seja bem-vindo, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Preciso saber se o áudio está chegando para vocês, tá bom? Preciso mesmo saber se o áudio está chegando para vocês. Eu quero já mostrar algumas coisas para vocês, porque a partir do momento que a gente abriu a mentoria, o áudio está ótimo. Obrigado, Camila. Seja bem-vinda, viu, Camila? Tamo junto. Gente, então eu quero primeiramente abrir esse espaço agora para que vocês tirem qualquer dúvida, seja a respeito da mentoria, seja a respeito da carreira fiscal, do ICMS de São Paulo. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês estão à vontade aí. Salve, Davi, seja bem-vindo, né, para vocês tirarem aqui comigo, tá? A ideia é justamente trazer vocês para esse mundo da Cefaz São Paulo. A gente está com muita expectativa em vocês. Tenho conversado com os colegas que são professores e auditores fiscais aqui de São Paulo. O pessoal está super animado por vocês estarem vindo para cá, né? A gente está esperando vocês com ansiedade, né? O último concurso 2013 para 2025 são 12 anos sem um sangue novo aqui. A casa estava precisando desse concurso, então para nós uma alegria ter vocês aqui, galera. Então para mim eu tô dentro dessa eu tô dentro dessa galera, né? Tô empolgado também. E outra, né? Eu estou dentro dessa galera que a princípio tem esse interesse de poder ajudar vocês, porque a gente sabe como é que são as coisas, a gente sabe como é que é um certame como esse, e a gente precisa muito de um farol, né? Farol, o que que serve o farol na navegação, né? Eu que era um militar da Marinha do Brasil, o farol serve para nos dar o caminho, né? O caminho que a princípio seja o menor caminho, né? Então, a gente vai tentar buscar aqui o menor caminho para vocês alcançarem essa aprovação, né? Então, e aonde eu posso atuar plenamente com vocês? Em matérias como direito tributário, contabilidade, inclusive auditoria. A gente nem falou sobre auditoria ainda, mas a parte de auditoria, normalmente eu estou lecionando lá no curso, então a gente está bem antenado com a auditoria, seja contábil, seja fiscal. Então, qualquer uma que vier no nosso concurso, a gente também tem como partir para cima, né? Então, a gente tem que trabalhar essas matérias, que são matérias peso 2, para você garantir a sua aprovação, né? Porque não adianta só a gente passar no concurso. Como eu falei para vocês, a gente tem a expectativa de P1, P2 e P3, e a P3 peso 2. Então, nessa P3 peso 2, o peso é muito grande. Normalmente, em legislação, normalmente o peso é muito grande. Em direito tributário 2, cheio de leis complementares federais, quer dizer, então, é muita coisa interessante e importante para a gente ler, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem aqui para mim, porque aí a gente vai conversando e vai tirando as dúvidas de você. O que eu preparei para vocês, para a gente poder, inclusive, guardar esse material? Tudo que eu vou falar aqui vai estar gravado, né? E vou deixar lá para vocês à disposição lá no nosso na nossa plataforma. Então, a plataforma é o SOS Curso, que você recebeu acesso. Primeira coisa, né? Eu quero que vocês, a princípio, que chegaram e não mandaram aquela planilha, por favor, preencham a planilha, mande para mim. A gente está agendando com vocês aquela primeira conversa para eu saber como é que você está, como é que está a tua preparação, como que você está vindo para cá, né? O que eu tenho assim que eu posso mais ajudar vocês, e paralelo a isso, né, já indicando, né, para alguns colegas aí um plano de estudos, para outros que já têm plano de estudos, né,
como a gente vai pegar um material para fortalecer uma determinada área que está mais frágil. Quer dizer, para cada um de vocês existe uma especificidade. Por isso que não tem um padrão para todo mundo. Não posso lançar uma coisa que seja igual para todos, porque não vai funcionar. Né? Cada um de vocês, cada um de nós, né, é um mundo inteiro, né? Um universo inteiro ali cheio de informações. Quer dizer, e tem também as suas experiências pessoais. O que eu tenho aqui, que a princípio eu creio que seja uma coisa muito positiva para esse certame, é justamente eu ser um motivador. Eu amo aquilo que eu faço e, entre eles, poder motivar vocês para poderem fazer esse concurso com tudo, dar tudo com tudo, ir até o final, só acaba quando termina, pegar aquela prova, fazer a prova até o último minuto, só entregar para o fiscal de prova quando ele falar, agora larga essa prova, aí você larga a prova. Né? Mas até então, aquele minuto, você luta com todas as forças. Então, vale a pena todo esse esforço. Né? A gente está, a princípio, trazendo uma informação que vale a pena o esforço para ser auditor fiscal. E às vezes tem colegas aí que têm pouca idade, tem colegas que têm uma idade maior, tem colegas mais experientes, tem colegas menos experientes, tem colegas que têm mais tempo de estar estudando, tem colegas que estão chegando agora. É para todo mundo. Veja, concurso público é uma história. Concurso público ele não é simplesmente, a princípio, eu não vou dizer para você, claro, que você vai chutar e você vai passar, claro que não. Eu estou falando para você que concurso público é uma história. Eu vou contar uma história para vocês. Eu estava estudando lá no meu cursinho preparatório, na época os cursinhos preparatórios eram presenciais, né? Lembra-se que eu sou um cara de 98, eu passei na prova de 98, eu estou há 27 anos como fiscal, auditor fiscal aqui do estado de São Paulo. E na época eu lembro que tinha um colega em sala de aula que quando o professor cantava o artigo da Constituição Federal, ele sabia a página, olha só que loucura, ele sabia a página em que o artigo estava naquela Constituição Federal oficial. Ah, lá na página 98, professor, esse artigo 225 aí da Constituição. Putz, você falava assim, caraca, o cara decorou a página, olha só que uso ruim, olha só que uso ruim da mente humana, né? O cara decorou, então ele tinha essa capacidade de decorar a página da Constituição em que estava um determinado artigo. Eu fiquei impressionado, todos ficaram impressionados, porque realmente ele quis impressionar naquele dia. Bom, passou o concurso, graças a Deus eu passei. E quando eu vou lá, que é um dos lugares mais gostosos de você estar, é justamente quando você está naquela reunião em que os colegas que passaram estão todos ali. Então, naquela reunião, no auditório da Cefaz, ali no prédião, ali no centro da cidade, né, na Rangel Pestana, é algo poderoso, é algo maravilhoso. E você começa a conversar com as pessoas, começa a ver as histórias, né? E aí eu lembro que era um coquetel lá e o cara estava lá. Eu falei, pô, eu vou cumprimentar o cara. Foi meu colega de curso, né? Eu estou aqui, graças a Deus, mas ele também está aqui, então eu tenho que dar um cumprimento para ele. Quando eu cheguei para cumprimentar ele, parabéns pela tua aprovação, legal que você está aqui, não sei o quê. Eu sabia, eu falei assim para ele. E aí ele falou assim para mim, não, eu não passei. Eu estou aqui mediante medida liminar, eu não fiz os mínimos. Eu estou tentando que alguma das ações que eu, a princípio, entrei possa ser, e no final das contas ele não virou fiscal. Ou seja, veja, assim como eu já vi situações incríveis, onde colegas que têm uma afinidade com provas para concurso, que têm mais paciência ou paz na hora de fazer aquela prova, que a princípio caiu bem aquilo que ele a princípio estudou. Eu vou te mostrar algumas coisas aqui na prova de legislação para que a gente possa ter uma ideia que às vezes você dá um chute certeiro, aquilo vai no ângulo, você faz um baita num gol. Então tem coisas assim que você vai falar assim, nossa, Tudão, mas é isso que aconteceu? É isso que aconteceu. Ainda vou falar uma coisa para vocês. O cara que está fazendo a prova de legislação, ou os colegas que estão fazendo a prova de legislação tributária para a FCC são os mesmos, hein? Há uns 6 anos para cá, é o mesmo pessoal, as provas estão muito parecidas, estão caindo as mesmas coisas, e se for a FCC, a gente vai estar feliz da vida, porque a gente já vai estar de cara indo para cima do real adversário. Para mim, vai ser a FCC, porque eu considero que, a princípio, o nosso estado aqui é bem tradicionalista, deu certo os últimos 3 concursos, por que vai mudar? Né? Então, a ideia é manter, tá bom? Então, por isso, eu fiz esse material aqui para a gente começar a conversar, porque eu já quero começar a treinar vocês e é para isso que eu estou aqui. Eu quero treinar vocês. Então, mentoria também é treinamento. A minha mentoria é diferente, né? O mentor, normalmente, é um cara que só, a princípio, vai, né,
te conduzindo. Aqui, eu, além de conduzir, eu pego na tua mão e vou ensinar. Então, a ideia é justamente como eu vou estudar a legislação estadual, já que a legislação, no último concurso, caiu com 25 questões, peso 2, 50 pontos na prova. Sendo que quando eu falo legislação, eu coloco as leis estaduais também aí, perdão, as leis federais também aí na prova, né? A Lei Complementar 2475, a Lei Candir, bota até o Simples Nacional dentro da minha matéria, porque para mim tudo isso aí é lei, né? Texto de lei para mim é legislação, né? Então eu vou estudar a legislação, aí eu já sei que eu já estou estudando esse apanhado todo, que vai cair para vocês se tivermos ainda as 3 provas, Direito Tributário 1, Direito Tributário 2, e na prova de legislação, quer dizer, vai ter muito ponto. Praticamente 1/3 da prova vai ser legislação e tributário cheio de legislação, quer dizer, é muita coisa. Então, para ser auditor, a gente tem que ir muito bem nessa parte, ok? E eu vi lá que tem colegas que já estão, já, né, com a princípio, já uma história em estudar para concursos anteriores, e essa parte aí de legislação, na parte de São Paulo é que a gente tem novidade, e tem colegas que a princípio vão começar agora, e eu quero falar para vocês que dá para você começar agora e tirar excelente nota na prova. Então, agora é a hora da gente centralizar o foco naquilo que eu vou falar aqui para vocês. E como eu quero fazer para você estudar comigo essa legislação, tá? Nada daquela aula monótona, você a princípio, né, sem você fazer nada. Eu fazendo tudo e você a princípio, não, ainda não recebi, essa informação não tirei, esse aí eu não estou entendendo. Não, eu quero que você estude uma coisa da forma como eu vou mostrar para vocês. Mas para eu entender como estudar a legislação estadual, eu tenho que entender como que as bancas, ou principalmente a FCC, está cobrando. Porque não adianta eu, a princípio, pensar como eu vou estudar a legislação estadual se eu não entender como é que a banca está cobrando. Porque, às vezes, é como se fosse... Eu estava até brincando com meu filho. O filho, de vez em quando, a gente fica parecendo o Rambo aqui naqueles filmes loucos que ele fazia, onde, ele, a princípio, ele virava a arma para um lado e estava matando um cara no outro. Entendeu? É uma loucura, né? Você dando tiro para tudo quanto é lado. É assim que a gente fica, né? Quando a gente não vê como é que tem caído nas provas, a gente fica dando tiro para tudo quanto é lado. Às vezes a gente fica horas e horas naquele estudo, né, em cima de um determinado item do edital, pensando que aquilo ali é importantíssimo, e a gente perde itens importantíssimos, que a princípio tem caído na prova com uma determinada frequência, e isso a princípio nos motiva a falar com você. Então eu não quero que o meu aluno mentorado fique perdendo tempo estudando aquilo que não cai e, ao mesmo tempo, deixando de estudar aquilo que cai. Vocês já entenderam? Ficou muito claro isso aí? Então, na verdade, é isso, né? Então, como eu devo estudar a prova? Primeiro, eu vou estudar, então, a prova. Né? Como eu devo estudar a legislação? Estuda a prova. Estuda a prova. Por exemplo, eu peguei aqui Cefaz Santa Catarina. Olha só a prova da Cefaz Santa Catarina, que é uma das melhores provas. Ó, vou falar para vocês, hein? A partir da Cefaz Santa Catarina, prova 2021, FCC, começou a ter vários concursos, mas a prova da Cefaz Santa Catarina foi muito bem feita. E também foi uma prova que, a princípio, começou a trazer, por exemplo, legislação lá em auditoria fiscal, começou a trazer lá extração fiscal digital, nota fiscal eletrônica, com várias questões em prova. Então, na parte de auditoria, ela já trouxe essa novidade, já cascando em vocês esse tipo de informação, que não dá para o aluno chegar para mim e falar assim, não, isso aí não é importante. Cara, justamente as coisas relacionadas à TI, mas junto à fiscalização, tem tudo a ver com o teu trabalho lá dentro. Tudo a ver com o teu trabalho. Não é só para o fiscal de TI que cai escrituração fiscal digital, não é só para o fiscal de TI que cai escrituração contábil digital, como caiu agora no concurso mais recente aí, da prova da Cefaz Paraná, como caiu recentemente na prova da Cefaz Piauí. Então, eles já estão colocando os ajustes da nota fiscal eletrônica, o 5/2007, na prova. Então, eu não me assusto que algumas dessas leis, ajustes feitos lá no Conselho Nacional de Política Fazendária, convênios, possam, a princípio, até aparecer no edital. Por quê? Porque a Cefaz, né, no caso a Fundação Carlos Chagas, tem feito isso com uma certa regularidade. Mas tudo bem. O importante é a gente ver o jeitão de prova. Então, vou voltar lá para a gente ver. Primeiro, nessa prova, começou a farra de colocar as leis extravagantes, as leis do ICMS, na matéria de direito tributário. Isso para nós é ótimo. Não é só bom. Isso é ótimo.
Você vai ver para mim comigo aqui que é ótimo. Então, por exemplo, essa prova teve 20 questões. Das 20 questões, veja lá, caiu uma daquela lei complementar, um assunto que a princípio cai bastante em prova, são dois assuntos que andam juntos, são duas leis complementares federais a respeito do ICMS. Uma fala da concessão e da revogação de benefícios fiscais do Brasil, que é a Lei Complementar 24/75, e a outra fala da remissão, ou seja, do perdão das dívidas anteriores a 2017, relacionados a benefícios fiscais que foram concedidos e não cumpriram a Lei Complementar 24/75, ou seja, não fizeram convênios perante o Conselho Nacional de Política Fazendária. Essas duas leis, elas caminham juntas. Por incrível que pareça, apesar de elas serem tão pequenas, uma lei tem 12 artigos, a outra tem 8, cada uma trouxe uma questão na prova. Parece-me que a FCC gosta muito dessas leis complementares. Então, é um tipo de matéria que eu não posso deixar de fora. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não posso deixar de fora, eu não posso chegar para você, ó, vamos ignorar essas leis complementares, ou vá a meia boca nessas leis complementares. Se é um assunto que eles cobram, poxa, pelo amor de Deus, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai ficar firme nesse assunto, né? Nesse assunto em especial. É interessante até que nesse edital caiu lá na matéria de direito tributário a Lei Complementar 105/2001, que fala justamente do sigilo bancário, que é um assunto muito importante. Se a gente pegar 2 ou 3 itens a respeito desse assunto, principalmente o artigo 6º dessa Lei Complementar Federal e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, né, de que hoje em dia não há quebra de sigilo bancário quando o fisco vai lá e recebe as informações através de um processo administrativo tributário regulado, seja feito de acordo com a lei, se não há quebra de sigilo bancário, é porque justamente o sigilo fiscal protege o sigilo bancário, ou seja, quando a gente pede para a Receita Federal para que ela entre em contato com o Banco Central, para que nos mande a quebra do sigilo bancário da empresa para o Estado de São Paulo, a gente não está quebrando o sigilo da empresa, a gente está protegendo o sigilo bancário da empresa, porque a gente não pode pegar aquela informação e usar para outros fins que não seja a verificação sobre as informações. Então a gente não vai usar para fins maldosos, para uma concorrência com aquela empresa, para mandar para outras pessoas que não tem nada a ver com a fiscalização. Somente as situações previstas no artigo 197 e 198 do CTN é que você pode mandar. Então você pode mandar para o Poder Judiciário, pode mandar para o Ministério Público, pode. Então são situações que a gente tem lá. Então isso cai na prova, os caras gostam, botam lá. Lei Complementar 116/2003, toda a prova da Cefaz, bem feita pela Fundação Carlos Chagas, cai uma questão sobre a zona cinzenta, ICMS e ISS. Eu tenho um vídeo que já está aí com vocês, então já está aí, né, com vocês, no material, já na plataforma, sobre zona cinzenta, ICMS e ISS. É quando a gente entra lá nessas leis complementares. Então esse vídeo é ótimo. Eu peguei esse vídeo, eu fiz na época para o ICMS Minas Gerais, né? Aí caiu uma questãozinha lá na prova a respeito dessa zona cinzenta. Então eles gostam desse assunto, e principalmente com as alterações mais recentes que aconteceram, né, a princípio. Então a gente precisa trabalhar isso aí. Quer dizer, eu preciso que vocês conheçam essa parte da matéria. Tudo bem? Então, vocês estão ouvindo aí, legal? Tá dando certo para vocês? Vocês estão entendendo o que eu estou comentando? Então, veja que as leis complementares federais caíram todas. Mas olha só, 3 questões do Simples Nacional. Então, vamos lá. Eu estou com uma prova lá de Direito Tributário, 20 questões, peso 2. 3 são do Simples Nacional e eu não dei uma olhada boa lá no Simples. Porque não dá para você só dar uma olhada, né? Tem 40 artigos ali importantes. 41 artigos ali importantes. Inclusive, você também já tem o material do Simples Nacional. Só peço perdão porque, como veio a Lei Complementar 214/2025, ela trouxe algumas alterações na Lei Complementar do Simples Nacional. A Lei Complementar 214 trouxe alteração para um monte de lei, né? Mas, em especial, para a Lei Complementar 123/2006. Então, a gente só tem que ter alguns cuidadinhos ali. Quando você estiver estudando a minha aula, por favor, fique com a lei do lado e compare algumas situações ali que você vai ver que tem mudanças agora em 2025, em janeiro de 2025. E eu ainda não gravei essas mudanças. Na verdade, eu teria que ver
o Simples Nacional é difícil. A gente tem lá, faz um curso de 20 horas de gravação, daqui a pouco vem uma lei complementar e muda um monte de detalhinho, onde a princípio falava só ICMS e ISS, vai passar a falar do IBS. Então não tem jeito, né? Inclusive, essa lei complementar já está trazendo a tabela lá no final do IBS da CBS, justamente porque a partir de 1º de janeiro de 2026 já vai haver empresas já em teste, né? Já temos 70 empresas, por exemplo, de TI, que já vão pagar o IBS no ano que vem, então, que já foram escolhidas como as empresas-chave para o teste, né? Então, são situações interessantes. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou tendo praticamente aulas diárias dentro da Secretaria da Fazenda de São Paulo a respeito da reforma tributária. É um verdadeiro desespero da gente entender aquilo que a gente tem que, a princípio, cobrar. E aquela necessidade de poder explicar, né? Porque, às vezes, estou tendo o prazer, a alegria, mas, ao mesmo tempo, às vezes, a convicção de que os colegas que estavam lá presentes, que estão dando aula para a gente, muitos deles fazem parte dos grupos de trabalho, alguns deles falam, a gente não queria que isso fosse dito na lei, a gente queria que fosse de outra forma, mas o que ganhou foi isso, né? Então, é interessante que a gente acaba olhando ali e fala, pô, mas esse detalhe que você está falando, cara, faz toda a diferença para o entendimento da lei. Então, tem coisas que até os próprios executores da lei, né, acham que está estranho, está diferente, não tá de acordo. E aí, fizemos lá, então, olha, das 20 questões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? 7 questões das 20, 35% da prova, era só as leis complementares. Isso é natural, é o que está acontecendo. Ou seja, na prova de tributário está caindo muito da legislação. Fechou? Bastante. Então a gente não pode ignorar essas leis complementares. E o simples pode te dar um susto, como deu um susto nessa prova. Aí depois, aí vem aquelas coisas que normalmente você já conhece. Repartição de receita tributária, Constituição Federal. Imunidade, Constituição Federal. COSIP, Constituição Federal. Aí você vai para o CTN, definição de tributo, né? Competência tributária. Aí você me fala assim, professor, eu sou um candidato que estou estudando para a Receita Federal. Inclusive, eu fiz um excelente resumo dos tributos federais. E agora estou migrando aí para essa Receita do Estado de São Paulo, que eu não esperava essa prova. Pois é, eu entendo. Só que aí caiu uma questão, por exemplo, do imposto de importação, que o pessoal que está estudando para a Receita mataria facilmente, porque entra um pouco lá no regulamento aduaneiro, tem os detalhes ali que você não saberia matar a questão. Somente com o CTN estaria um pouco mais complicada a questão. E aí você pensa assim, pô, eu vou estudar imposto de importação para uma prova estadual, querido. Isso sempre acontece. Assim como quando você estuda para a Receita Federal, os tributos estaduais entram na prova, né? Você vai ver lá aquela questãozinha de TCMD, aquela questãozinha de IPVA. Quem viu a prova da OAB agora, nesse final de semana, estava conversando com a professora Maria Cristina, e aí a gente fica conversando, a gente fica trocando ideia. E aí ela falou, só caiu, né, questões relacionadas à reforma tributária na prova da OAB. Né? Inclusive relacionadas aos tributos estaduais, tanto o ITCMD quanto o IPVA, caindo na prova. Então, quer dizer, o pessoal gosta desses assuntos constitucionais na prova de tributário. E aí vem também as situações relacionadas a sujeito ativo e passivo, responsabilidade por infrações, responsabilidade, crédito tributário, 2 questões, imputação, também está relacionada ao crédito tributário, restituição do imposto pago indevidamente. Então, essa foi a prova de tributário. Mas eu estou preocupado tanto com a prova de tributário, porque, para mim, nesse momento, o tributário tem parte muito grande de legislação. Cada 10 questões, 3 questões e meia, 4 são de legislação. Então, eu preciso dessas questões que você, a princípio, mate todas elas. Tá? Tributário também, né? Também tem que ir bem. Também tem que... um colega que quer ser um auditor de tributos tem que detonar em tributário. Né? Então, conforme vocês forem perguntando, se tiver alguma pergunta, gente, por favor, fiquem à vontade. Tá? Eu estou sempre acompanhando aqui para ver se vocês perguntam alguma coisa, mas se tiverem alguma pergunta... Olha só o que aconteceu na prova de legislação. Olha quantas questões de TCMD. 5. Uma de isenção, uma de calcular o tributo, uma de diversos, onde ele pedia lá isenções, pedia lá não incidências, pedia lá sujeito passivo, pedia várias coisas na questão, às vezes cai uma questão assim. Uma questão sobre sujeito passivo,
Na realidade, foram 2 questões diversas, uma questão sobre o sujeito passivo. Na realidade, foram 5 questões na prova do ITCMD. Então, agora, essa prova foram 40 questões. Então, das 40 questões, mais de 10%, 12,5%, foi ITCMD. Existe uma real... Você vai ver que isso vai se repetir agora na Cefaz Piauí nesse ano. Existe uma real necessidade do meu aluno matar todas essas questões de TCMD, que vai cair na prova, entendeu? Vai cair. Tem um monte de coisa que não cai na prova. Você viu a prova agora que você faz do Rio de Janeiro? Que não caiu ICMS, mas caiu 4 questões de TCMD e 3 de PVA. Então as bancas, isso não é só para a FCC, o que eu estou falando serve para a GV, serve para a CESP. Então, independente da banca que escolherem para cá, eu vou falar para vocês, eu hoje, né, falando com o mentorado, eu vou falar para você, eu vou começar a estudar por aquilo que eu tenho certeza que vai cair. Não adianta eu chegar e querer fazer um curso, como a gente poderia pensar assim, eu vou dar uma pós-graduação de legislação tributária estadual para vocês e vou começar pelo carro-chefe ainda hoje, que é o ICMS. E vou detonar com vocês no ICMS, ficar horas e horas no ICMS, aí lá no finalzinho a gente pega uma horinha e fala um pouquinho de TCMD, pega uma horinha e fala um pouquinho de PVA, está feito o curso, é maravilhoso, você se sente feliz, fica super agradecida, chega na prova, questão número 1, TCMD, questão número 2, TCMD, questão número 3, TCMD, questão número 4, TCMD, questão número 5, TCMD, você fala, putz, Guilherme, eu não estudei isso direito. Não dá, ok? Não dá. Não tem condição. Não dá. Eu preciso que você seja um fiscal do ITCMD, corretamente fiscal do ITCMD. E olha, IPVA não fica longe não. 4 questões de IPVA. De novo, fato gerador, alíquota, cálculo, multa. Nem caiu aquela questão que normalmente cai de isenções, mas caiu do fato gerador, caiu de cálculo de novo. Então existe uma tendência natural da banca, Fundação Carlos Chagas, de cobrar questões de cálculo. E toda a prova a gente vê lá aquela questãozinha de cálculo de PVA, questãozinha de cálculo de TCMD, e você fala assim, eu não vou treinar para isso, eu tenho que treinar para isso. Eu tenho que treinar para isso. Então, diferente de qualquer curso que eu possa dar no mercado, porque a gente não tem tempo para fazer isso, aqui eu quero fazer um encontro com você semanal para a gente poder fazer questões. Para a gente poder treinar para isso. Para a gente poder treinar do jeito que a prova é. Não adianta eu ficar viajando na maionese, ok? Mas eu tenho que te ajudar, né? Então, como é que eu te ajudo? Ó, toda a prova cai aquela questãozinha de taxa. Você fala, putz, aquela lei de taxa caiu de novo. Pois é, caiu a questão de taxa. Só que eram 40 questões, né? Aí já foram 10, né? 5 de TCMD, 4 de PVA, 1 de taxa. Pois é. Aí eles vieram com tudo, né? Vieram com tudo e vieram lá com o processo administrativo tributário. E por incrível que pareça, o processo administrativo tributário, só do domicílio tributário eletrônico, lá no Estado. Então eles pegam uma parte do processo administrativo tributário e botam lá 6 questões do processo administrativo tributário contra o domicílio eletrônico. Comunicações através de lá, como são feitas as intimações no Estado, qual é o prazo que a princípio essas intimações vão se dar. Inclusive 2 questões específicas de calcular o prazo mesmo. Prazo na prática, sabe o artigo 210 do CTN? Estava lá. Então, o auditor hoje da Cefaz Santa Catarina, que está feliz da vida, que passou nesse concurso, se ele estudou o PAT direitinho, se ele fez o dever de casa, ele conseguiu pegar 15 questões peso 2 e foi entrando caminho adentro para ser auditor fiscal. Então, eu também não posso ignorar a lei do processo administrativo tributário, que já caiu na prova anterior, lá em 2013, é a mesma lei, a 13457, e eu tenho que estudar agora. Só que eu tenho ela toda besunzada para vocês. Ela tem ela toda esquematizada para vocês. A gente vai ter que estudar isso né? Então, eu já vejo uma ordem aqui de estudo dessa legislação tributária diferente. Eu já me preocupo em colocar na frente coisas que eu tenho certeza que vão cair, porque é uma tendência natural. Ah, mas caiu também ICMS, graças a Deus, né? Porque a matéria é maior, né? Mas olha só que interessante. Como eram muitas questões na prova, caiu bastante ICMS. Só que, ó, 2 questõezinhas de multa, normalmente não cai, mas caiu. Uma de autorregularização, contribuinte pagando imposto e se autorregularizando, fazendo sua denúncia espontânea. Aí sim, uma de incidência, que é o fato gerador, uma do aspecto temporal, uma do local da operação ou prestação, uma do conceito de estabelecimento, uma de não incidência do imposto,
uma de quem é o sujeito passivo do imposto, 2 questões de cálculo. Daí eu já estou vendo 4 questões na prova. De 40, 10% da prova era um cálculo. Uma de PVA, uma de TCMD, 2 de ICMS. Chama atenção, não chama? Para calcular, você tem que saber de base de cálculo, né? Tem que saber da alíquota. 2 questões de alíquota. 2 questões de crédito e imposto. Então, essa foi a prova da Cefaz Santa Catarina. 40 questões, peso 2. Né? Então, importantíssimo eu falar isso para vocês, sabe? Eu preciso mostrar para vocês como é. Aí você fala assim para mim, Tudão, mas e agora com a reforma tributária? A gente não tem muitos concursos que já saíram depois da reforma, né? Porque a reforma foi em janeiro. Né? Então tivemos provas com o edital anterior até da reforma, mas que a prova aconteceu esse ano. Então não podia cair detalhes, por exemplo, da Lei Complementar 214, que ela ainda não tinha sido nem publicada. Mas já podia cair a emenda constitucional 132, né? Relacionada à reforma em si. Pois é. Então a gente vai agora, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa aí que eu possa ter falado aí que possa ter gerado alguma dúvida? Dá um toque aqui para mim, tá? Agora eu vou para isso aqui, ó. Então, tá bom. Então vamos para um concurso mais recente. O mais recente que eu tenho foi há 2 semanas atrás, cara. Conteúdo da prova de Direito Tributário da Cefaz Piauí, né? Então nós tivemos uma prova de Direito Tributário com 15 questões, peso 2. Aí, o padrão, né? O padrão, ó, 2 questões de lançamento tributário, 2 questões de competência tributária, são temas que sempre caem bastante em prova, né? Falar do lançamento direto de ofício para o ICMS, quando o fiscal vai lá e lavra o auto-infração, que é o seu trabalho maior lá dentro da Secretaria da Fazenda, é um trabalho muito importante, né? Competência tributária é sempre importante, artigo 7º lá do Código Tributário Nacional, competência indelegável. Só que, olha lá, as leis complementares caindo na prova. Então, a Lei Candir caiu com aspecto temporal, 2 questões. Momento da ocorrência do faturador. Aspecto espacial, 1 questão. Veja, perceba que existe uma tendência, né, na prova mais recente, de botar a Lei Candir ali na prova. Veja que interessante, né? Existe um equilíbrio. Na prova lá de Santa Catarina, não houve questões da Lei Candir. E o ICMS não foi cobrado na prova de tributário. O que aconteceu? Botaram questões bastante na prova de legislação. Beleza. Uma prova de gente normal, quer ser fiscal do ICMS, conhece o ICMS, 15 questões em 40, uma boa média, não é verdade? Agora é o contrário. Agora vocês vão ver que vai ter pouquíssimas questões ou menos questões de ICMS que a gente pudesse esperar na prova de legislação, mas já caindo bastante coisa aqui conceitual na nossa prova, né, de Lei Candir, né, na nossa prova de Direito Tributário. Então, olha só, a reforma tributária em si, a parte constitucional da reforma, só caiu uma questãozinha. A Lei Complementar 214, que, poxa, os caras metem no edital, né? 546 artigos. Eles botam no edital, o aluno fica louco, meu. Eu vou fazer um curso completo disso aqui, com certeza. Por quê? Porque eu sei que agora não vai ter mais Lei Candir daqui a pouco, né? Mais para frente, né? Vai ter essa lei como uma Lei Candir. Então a gente vai ter que trabalhar com o IBS lá na frente. Então não tem jeito, né? A gente precisa dessa lei complementar esmiuçada, detalhada, né? Caminho aberto para o estudo de vocês. Inclusive eu estou fazendo, né, um material, na verdade eu estou louco do Girai aqui, porque eu gosto de ver as coisas bem feitas, né? E ao mesmo tempo quero ajudar vocês. Então, olha só, uma questão da lei complementar falando sobre o comitê gestor do IBS, uma questão de interpretação da legislação tributária, então aí a gente vai para o CTN, uma de lei complementar da 24/75, parece que eles gostam dela, uma de responsabilidade tributária, uma de denúncia espontânea, olha os assuntos se repetindo, né? Uma de denúncia espontânea, uma de responsabilidade tributária, uma de processo administrativo tributário e uma da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, porque essa matéria estava no edital, ou seja, a 140/2018 era o Simples Nacional, lembra que caíram 3 na outra prova? Então a gente começa a perceber que algumas questõezinhas sempre estão lá se repetindo. E se eu pegar outras provas, você vai ver que é a mesma coisa, está se repetindo. Eu só peguei uma prova muito bem feita e peguei uma outra prova bem próxima, para você ver que o avaliador parece que é o cara. Ele parece... Agora você vai ver mesmo, que agora o avaliador vai parecer mesmo que eu estou falando. Ó. Aí você vai para a prova de legislação.
Olha lá, uma questão de prazo, duas de intimação, que é o domicílio eletrônico de Piauí, duas de julgamento, uma de impugnação. Cara, parece que o cara leu a prova anterior. Outra questão de prazo, dentro de um outro decreto. Putz, o cara meteu duas de prazo de novo, né? Outro concurso foi uma de prazo. Três questões de PVA, olha lá, fazer cálculo do tributo, aliás, quatro questões de PVA, duas de base de cálculo e cálculo, uma do aspecto temporal, uma de repartição da receita, ou seja, quatro questões em 20. Ou seja, 4 em 20, né? Estamos falando de 20% da prova, meu querido, de legislação. Aí vamos lá, perdão, aqui são 20 ou são 25? Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deixa eu ver se tem 16, acho que 17, 18, não, 22, 23, 24, 25. São 25. Então são 25 questões, das 25 questões, 4 são do IPVA. Né? Então, 20% da prova, um pouco menos de 20% da prova. Então, bastante coisa, né? Não dá para... Não dá. Aí você tem lá ITCMD, 4 questões de ITCMD. Mesmo peso, IPVA e ITCMD. Puxa vida, professor. Uma de taxa. De novo, a raio da taxa, professor. Não é possível. Uma de fiscalização. Uma do RICMES, né? Parte de infrações. Pô, de novo os caras cobraram multa. Não é possível. Aí ICMS, uma de crédito, de novo. Uma de local de operação. Aliás, perdão, 4 de crédito. 4 de crédito. Uma de parcelamento, uma de local de operação e uma até da contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria tem 2 artigos no regulamento, os caras metem uma questãozinha lá, só para dizer, né, que eu estou espalhando bem a matéria de acordo com o que eu estou passando. Queridos, o nosso edital vai ter a lei do IPVA, a lei do ITCMD e a lei do ICMS para você estudar. Provavelmente pode vir um regulamento do imposto também. O que eu quero que você já entenda é que a gente vai começar e vai comer pelas beiradas. Então, mesmo o aluno que está começando, já dá. De acordo com o que eu vou fazer com vocês, já dá para você já começar a estudar a legislação tributária estadual. Eu nem comecei tributário, né? Pode ser que tenha algum colega aí nessa situação. Eu estou entendendo um pouquinho só o que você está falando. Pois é, mas quando a gente for resolver questões, você já vai ver, e aliás, como eu vou mostrar um estudo dirigido para vocês, você já vai ver, né, o material bacana que você vai estar na mão e vai te explicando as coisas de uma forma bem legal. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Então, a gente vai ter um material legal para acompanhar vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu agora, então, pegar aqui um material, por exemplo, o que eu acabei de fazer hoje, né? Estou fazendo aqui materiais aqui importantes aqui para os alunos, porque eu sei que vai ajudar vocês aí nessa preparação, né? Por exemplo, um dos materiais é o Vademecum, que eu queria muito terminar já, e eu consegui terminar hoje. Então, é até interessante que eu botei a mesma capa que ele tinha em 2013, de repente para dar sorte para vocês, né? A mesma capa eu botei, só que eu vou ter que mudar a capa, porque eu vi que a capa, olha lá, tá do antigo nome do nosso cargo. Nós não somos mais agentes fiscais de renda do Estado de São Paulo, nós somos auditores fiscais da Receita Estadual, né? Por causa de uma necessidade, nós temos carreiras de Estado e a Constituição Federal citar o nome auditor fiscal, né, da Receita Estadual e leis complementares federais citarem esse nome, a gente mudou o nome. Literalmente, a gente teve uma lei estadual mudando o nome da nossa carreira. Então, nós não somos mais agentes fiscais, somos auditores fiscais. E é o que a gente já fazia antes, claro, isso não é problema. Só que é importante para os nossos direitos, inclusive constitucionais. Então, por isso que, a princípio, nós, né, de alguma forma, fizemos houve essa necessidade. Bom, só vou botar aqui num zoom maior para você poder só ver, né? Então, esse aqui é o material que vocês já vão ter à disposição. Eu quero ver se eu posto, né? Ainda hoje, de repente, acabando aqui, eu vou lá e posto. Então, vai estar tudo aqui, né? O que vocês precisam atualizado até o dia de hoje. A lei do ICMS, a lei do ITCMD, né? O decreto regulamento do ITCMD que caiu na última prova, a lei instituidora do IPVA, a lei dos emolumentos aqui em São Paulo, a lei das taxas do Estado,
A lei do processo administrativo tributário decorrente do lançamento de ofício, que é a 13457 de 2009, como eu falei, caiu bastante aí na prova passada. A lei complementar e as leis complementares que normalmente caem, só que eu já acrescentei aquelas que normalmente a FCC já está cobrando nas provas, tá? Então tem a 24/75, a 160/2017, a 87/96, a 116/2003. Então tem a de concessão e revogação de benefícios fiscais, perdão de débitos do ICMS, a Lei Candir, a lista de serviços. Já está a nossa Lei Complementar 123/2006 já aqui. Então é o texto cru, mas é importante, porque você precisa ter um referencial onde você tem a lei já atualizada para você poder estudar. A Lei Complementar 192/2022, que são o ICMS monofásico sobre combustíveis. E já deixei também as resoluções do Senado Federal, que não estão no edital, mas elas caem na prova. Já viu isso? Por quê? Porque elas normalmente estão dentro do regulamento paulista. Então, por exemplo, a resolução do Senado Federal 22/89 está dentro do regulamento paulista. Então, ele vai perguntar para você se um contribuinte de Minas Gerais mandar para uma empresa de São Paulo, né, que é contribuinte do imposto, qual que é a alíquota? E se São Paulo mandar para uma empresa na Bahia, qual que é a alíquota? Né? E se mandar para um não contribuinte, ou seja, vendeu para o João na Bahia, qual que é a alíquota? E se vendeu para... Entendeu? Aí eles vão fazer... Né? Tudo isso é o uso da resolução 22/89. Então, esse estudo, inclusive, está dentro do seu material. Eu já gravei aula, né, estudando essas resoluções, mas é importante que você tenha um material por escrito, porque legislação se estuda lendo. Alguns colegas gostam de estudar lendo e ouvindo. Então, às vezes, é interessante você ler em voz alta. Não sei se é o teu perfil. Eu gostava muito de estudar em ler em voz alta. Tem até um site que eu estou aí usando para alguns estudos meus, né? Porque a gente também não deixa de ser estudante, né? E esse site está me ajudando muito. Por quê? Porque ele, a princípio, eu coloco as leis lá e ele lê para mim e ainda já grava em MP3, aquilo ali já me ajuda a estudar para caramba. Por quê? Porque às vezes você quer estudar uma determinada lei, às vezes você quer estudar um determinado regulamento, você quer estudar... E se você tem um acesso a uma ferramenta como essa, é muito legal, né? Porque ajuda. Né? O que a gente precisa é de ajuda, né? Não, Yumi, é o seguinte, ó, esse vadimeco é da legislação. Isso que você falou aí, eu vou fazer a lei complementar é gigante, né? Se eu botar aí, ó, tem duas coisas que não estão nesse vadimeco. A lei complementar 214, Yumi, porque ela é muito grande. Se eu botar no vadimeco, ele vai ficar pesadão, né? Então eu vou separar, a lei complementar vai ficar separada. E a lei complementar, ela vai fazer, eu vou fazer de outra forma com vocês. Cadê? Aí tomara que esteja aqui nesse micro aqui, porque a gente às vezes... Então a Yumi perguntou, por que a lei complementar não está aí, professor? Porque a lei complementar, eu acho até que eu falei, uma outra vez eu estava falando, né? Ai, caramba, será que eu vou ter aqui? A lei complementar, eu estou querendo fazer de uma outra forma. Vamos ver se eu consigo passar aqui de um micro para o outro. Tá, Yumi? E outra coisa, tá? Vamos por partes. Aqui a gente tem, então, o vadimeco, tá? Mas a lei complementar 214, eu estou abrindo outra aqui, eu vou mostrar uma coisa interessante, vocês vão gostar. A princípio, eu estou preocupado com a lei complementar 214, porque só a leitura dela, sem você ter os conceitos, fica sendo uma leitura inócua, né? E vocês estão com muito material em PDF, a princípio, que vocês já têm para usar e tudo, vocês ficam meio perdidos. Eu quero alguma coisa que tenha relação com a minha aula. Porque aí eu dou a aula, você tem um material e é um material assim, quem me conhece sabe que eu sou bastante objetivo. Eu não estou escrevendo para poder vender livro. Eu estou escrevendo para o aluno poder entender, né? Então a minha cabeça de engenheiro, né, fiz engenharia naval, engenharia elétrica, né, a minha cabeça de engenheiro, apesar de ser um amante do direito, ela me faz eu pensar assim, não, como ficaria mais fácil de entender isso aqui? Por isso que eu fiz isso aqui, ó, quer ver? Só que ainda está em fase de construção. Essa outra, então essa aqui, perdão, deixa eu mostrar para vocês de novo. Essa aqui já está pronta. Eu vou mandar lá daqui a pouco ou amanhã, mais tarde da manhã, já para o site para vocês terem, né? Vai estar na plataforma, vai estar lá materiais em PDF, aí vai estar o Vadimeco, tá?
Quem, a princípio, não é aluno, eu vou cobrar. Quem não é mentorado, eu vou cobrar, porque eu vou fazer essa venda também por fora, né, para poder, a princípio, ajudar aí o trabalho, porque não sou só eu que faço, tem pessoas que me ajudam a separar isso tudo aqui, é uma loucura. Então, a gente acaba gerando também emprego, isso é bom, né? Mas olha só que interessante aqui, ó. Ah, agora vocês vão ficar doidos, hein? Agora você vai falar assim, agora valeu a mentoria, professor. Por quê? Porque agora eu estou aqui com um outro material que é super legal, super top, e esse material eu estou montando, né, ele para poder auxiliar vocês a estudar a legislação em si, porque às vezes você fala assim, pô, professor, está meio difícil estudar essa legislação. Você tem um material que possa me ajudar aí nessa situação? Tenho, tem esse aqui, ó. Por quê? Porque ele, a princípio, ele está dividido por partes da disciplina. Ele analisa o último edital, que a gente já fez isso aí em vídeo, né? Ele vai, até falou qual foram as cidades na época que foram realizadas as provas, né, em 2013, né? Olha lá, ele lembra a gente, o aluno deve observar que serão, por exemplo, 15 questões de peso 1 na P2, mais 25 questões de legislação na P3, 65 pontos na prova, de 340 possível, ou seja, 20% de toda a prova era só legislação. Eu não coloquei nem as questões de legislação que estão em direito tributário 1 e 2. 20% era só legislação na prova passada. Dá para entender isso? 20% era só legislação na prova passada. Se botar as de direito tributário que são legislação, para mim que são legislação, você vai ver que passou de 30, vai para 33, um terço da prova inteira é legislação. Ok? Por isso eu começo pelo aquilo que é mais importante. Né? Não adianta eu começar com você a conversar daquilo que não é importante. Né? Então, esse é o... Ó, em Goiás, o Celso André falou uma coisa aqui, ó. Vou falar um pouquinho com vocês. Estava olhando o edital da Cefaz Goiás, professor. O responsável pela legislação e tributária na prova é o nosso querido colega fiscal, Fernando Moraes Salaberry. É verdade. Né? Ele é um colega que ele normalmente não está dando aula, então ele é um colega que é escolhido para fazer provas para concurso. Já deu aula, no último concurso de São Paulo ele estava dando aula. Ele gosta muito de TCMD e PVA. Ele tem livro publicado de questões de TCMD e PVA. Se ele for escolhido aqui para São Paulo, seria muito bom, né? Só que eu não sei se o pessoal escolheria um auditor fiscal de São Paulo para fazer a prova de São Paulo. Não sei exatamente como é que seria essa escolha. Mas se fosse ele, eu teria certeza do que eu estou falando. A gente teria bastante questão de TCMD e PVA, já que aquele que gosta disso, nós também adoramos. Ok? Deixa eu ver outra pergunta aqui, ó. Professor, teremos aulas em vídeo? Já tem, Camila, várias aulas em vídeo que já estão na plataforma, né? E outras que eu vou fazer aí em vídeo, que a princípio eu vou chamar vocês e vou dizer, ó, o assunto é esse. E vou, a princípio, mostrar para você como é que vai ser o esquema que eu vou fazer com vocês. Tá certo? A Camila também e a Vanessa falaram, que site é esse que transcreve para o áudio? Esse site eu vou ter que procurar o nome dele, depois eu falo para vocês, tá? Então, logo eu sei que eu estou usando, estou gostando do site, né? Tem uma parte lá que você faz gratuitamente, mas eu já me interessei porque, como voz neural, que não parece tanto aquela voz de máquina, eu gosto disso, né? Porque a princípio fica aquela voz mais suave para você poder entender, pode ser feminino ou masculino, você pode escolher. Então, às vezes é bom você ouvir até uma outra voz. Eu gosto muito de aula que eu ouço. Eu, a princípio, às vezes, eu estava em sala de aula, eu nem olhava para o professor. Só quando ele ia escrever alguma coisa na tela, eu olhava para ele. Eu ouvia. E aquilo entrava e eu imaginava as coisas e já ia acontecendo. Então, faz parte. Cada um de nós é um mundo. Lembra que eu falei para vocês? Tem aluno que é muito sinestésico, tem que ter movimento, o cara tem que fazer alguma coisa, ela tem que ter imagem. Tem aluno que é muito visual. Então, o cara guarda a página da Constituição Federal que ele, a princípio, está lendo. Né? Ele pega a apostila, abre a apostila e já lembra os tópicos só de olhar. Né? E tem aluno que é muito auditivo, isso é verdade. Né? O nosso cérebro trabalha de formas incríveis. Né?
Mas olha só que interessante, por exemplo. Então, esse material que eu estou falando aqui para vocês, ele não está pronto. Eu estou revisando ele porque houve muitas alterações aí, né? Ele foi muito utilizado na prova passada, né? E aí o que acontece? Por exemplo, eu vou pegar já esse material para fazer uma coisa que eu quero fazer já com vocês, que é o que eu vou fazer para a gente começar a estudar. Então toda a matéria está aqui, só que, como eu falei para vocês, né? Por exemplo, quando eu chego aqui, ó, em IPVA, olha o que eu fiz aqui, ó. IPVA, jurisprudência mais recente. Então, eu já estou preocupado com uma prova que cai um pouco de jurisprudência, sendo que tem alguns assuntos muito interessantes aí, e a reforma tributária também tem que ser inserida nesse material. Estrutura do IPVA, definição do veículo automotor aqui no estado de São Paulo, momento da ocorrência do faturador, definição de domicílio, contribuinte, responsável. Está vendo? Está destrinchada a lei aqui, né? Base de cálculo, alíquotas, cálculo do imposto, imunidades, isenções e dispensa de pagamento. Opa, lançamento do tributo, recolhimento do imposto, veículo oriundo de outro estado, acréscimo moratórios e juros, cadastro, obrigações acessórias de penalidade e repartição de receitas. Se você souber e o procedimento administrativo tributário do IPVA, que é diferenciado, e com exercícios. Se você souber, ó, 20 páginas aí, você resolve IPVA na sua vida, tá? Legal, hein, professor? Não sei se vai manter 20 páginas, porque eu vou ter que acrescentar algumas coisas, tá? Mas olha só que interessante. Quando eu vou lá no texto, né, eu vejo lá o texto constitucional, você vê nitidamente está faltando aqui a reforma tributária. Aqui, ó. Só tinha isso na Constituição. O IPVA terá alíquotas mínimas diferenciadas pelo Senado, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo de utilização. Isso aqui já mudou. Não é só isso, então tem que botar bastante coisa aqui, né? Só que olha só, quando você vai pegando material, ó, esqueminha, estrutura, a lei destrinchada, outro esqueminha, né? Esqueminhas e esqueminhas, esqueminhas e esqueminhas, esqueminhas e esqueminhas. Então, para o aluno que vai estudar, não fica aquela coisa maçante, né? Só o texto da lei. Então, eu tenho o texto da lei, porque, como eu falei para vocês, o estudo de legislação, ele precisa do texto legal. Então, você pode... até comentei com um dos alunos que fez mentoria, estava fazendo mentoria comigo, professor, como é que eu faço um resumo disso tudo? Né? Não tem como você resumir leis, ainda mais quando as leis são enormes. Né? Se o regulamento, por exemplo, paulista a gente vai estudar, são mais de 500 artigos. Se botar os anexos junto, então vira mais de 1000. Então, para evitar isso, você vê que não é isso tudo que cai na prova, né? Você viu ali como é que caiu. Então, na verdade, para evitar isso tudo, a gente tem que usar palavra-chave. Então, como é que um juiz estuda aquele monte de lei para poder ser juiz? Como é que um procurador estuda aquele monte de lei para ser procurador? Eles usam palavra-chave. Então, eles pegam aquela palavra remete eles a uma determinada situação. Então, aspecto temporal, ou seja, momento da ocorrência do fato gerador do IPVA, que é propriedade do veículo automotor. Eu tenho que lembrar os momentos de ocorrência. Aí, muitas vezes, eu faço um mnemônico, eu gravo lá aqueles 5, 7 momentos de ocorrência fato gerador em São Paulo e levo para a prova. Por isso que tem um esqueminha ali. O esqueminha é justamente para a gente gravar quais são os momentos da ocorrência do fato gerador, já que esse assunto é um assunto top 3. Eles gostam muito em prova. Então, esse assunto aqui, ó, é muito em prova. Ó. Momento. Então, tá aqui, ó, esse quadrinho aqui. Ó. Quando ocorre o fato gerador do IPVA? Tá aqui. Quadro esquemático, momento da ocorrência do fato gerador. Né? Quando ocorre, em se tratando de. Então, ó, veículo usado, 1º de janeiro de cada ano. Veículo novo, primeira aquisição pelo consumidor. Então, na verdade, a gente já vai ter o esqueminha, entendeu? Fica muito mais simples. Só que eu vou fazer, como ainda é um material que é grande, né, tem bastante conteúdo, eu vou separar já o IPVA. Eu vou separar o IPVA. E eu já vou, a princípio, né, colocar vocês para estudarem o IPVA para a prova de vocês. E não me falem que não vai cair. Ok? Eu já mostrei que vai. Eu já mostrei que 10, 15, às vezes até 20% da prova de legislação vai ser o IPVA. Então, não tem jeito, vocês têm que estudar. Professor, vai ter esse encontro pessoal para o planejamento das matérias? Vai, Yara. Eu estou, a princípio, como eu falei, tem que fazer como é que se diz?
tem que fazer a planilha, né, a anamnese. Você vai lá, seja bem-vindo, você vai ver lá que tem uma planilhinha. Tem que mandar para mim por e-mail e eu estou agendando com os colegas. Já teve colegas que já fizeram o encontro e vai ter colegas que vão fazer o encontro ainda, tá bom? Então, é isso. Então, vamos lá. Esse estudo que eu vou fazer já do IPVA, eu já quero que vocês, a princípio, já entendam como é que vai funcionar. Então, vamos lá. Como é que eu vou estudar, então, a legislação com o Tudão? Beleza. Vamos ver aqui, ó. Então, eu vou passar um estudo para vocês, que é justamente o que seria aí o material de aula, né? E aí, eu vou fazer isso. Olha só. Eu vou fazer exatamente o que eu vou colocar aqui agora na telinha para vocês. Né? Deixa eu ver aqui. É. Então, ó, a gente vai fazer isso aqui, tá? Você vai primeiro ler a lei seca. Então, nesse material, eu vou indicar para você. Leia a lei tal. A lei que está no Vadimeco, na página tal a tal. Você já tem lá a lei do Vadimeco, você vai ler a lei. Beleza? Depois você vai passar pelo estudo dirigido comigo. Mas esse estudo dirigido é justamente esse em PDF. Não dá tempo para você ficar assistindo aula o tempo todo, não. Você vai primeiro para o PDF. Ok? Vai ler. Vai tentar entender. Vai tentar compreender. Ao final do PDF, do capítulo que eu vou dar para vocês, vai ter questões de fixação. Com comentários. Aí você vai fazer as questões. Ok? E depois eu vou te chamar para o nosso próximo encontro. E no próximo encontro, eu vou tirar não somente as dúvidas, mas eu vou falar tudão que eu acho que vai cair no IPVA. Através de questões que eu vou trazer para na hora, para você resolver comigo. Porque o embate não é só você treinando aí. O embate também é com aquele desafio do novo. Por mais que você tenha estudado, eu quero que você decore esse negócio dessa lei, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero que você, a princípio, saiba como é que pode ser a prova e o nível de prova, né? A minha função aqui é treinar, inclusive com um jeitão de questões de concurso anteriores, ok? Bom, paralelo a isso, eu sou o único professor no mercado. É claro que depois que eu soltar esse material pode aparecer outro, né? Porque tem muita gente que é engraçadinha que copia, né? Mas eu sou o único professor no mercado que tem isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho todas as provas dos concursos passados desde 98. Eu não tenho a de 89 porque ela é muito, muito antiga e é bem fora do que é hoje uma prova de concurso público. Mas a de 98 e o treinamento, olha só, eu tenho nesse nosso material todas as provas anteriores desde os últimos 5 concursos para a Receita do Estado de São Paulo. Ok? Inclusive do curso de formação. Então, vocês vão ter acesso a essas provas. Vocês vão ver como é que a FCC cobrou vários assuntos que devem cair na sua prova. Isso é muito bom. Isso eleva o nível da turma, ok? Tá aqui, ó, provas de legislação tributária aplicadas em 97, no curso de formação em 97, em 2002, em 2006, em 2009 e em 2013. Tudo gabaritado. É claro que eu estou tendo um trabalho hercúleo aqui, porque eu tenho que corrigir elas de acordo com o que está acontecendo hoje, né? Não adianta eu ficar pegando só o texto lá antigo, não sei o quê. Eu tenho que adaptar algumas questões, outras questões eu tenho que corrigir elas de acordo com a legislação atualizada, né? Então tudo isso é um trabalho meu, mas você vai pegar isso aí esmiuçado para você, tá? Ninguém tem isso aí, ok? Ah, eu tenho a de 2002, tem. Você tem a de 2006, tem. Na internet você tem a de 2013, a de 2009. Mas você não vai ter a de 97, o curso de formação. Porque eu fui, tava lá, fui eu que fiz, pô. Então você tem que pegar um cara que é professor que desde 97 está dando aula, cara. Na boa. Entendeu? Entendeu como que... Tô brincando, né? Tô fazendo farra com vocês, mas ao mesmo tempo...
É isso, né? Então, estou falando para vocês e, ao mesmo tempo, isso aí ajuda muito, tá? Vamos lá. Por parte. Pensa assim, ó. Eu preciso, então, agora passar para vocês o Vademecum. Eu vou passar para vocês o estudo dirigido do IPVA Paulista e eu quero que vocês estudem. Dentro do programa de estudos que vocês têm para a prova, eu quero que vocês estudem IPVA. Ok? E a gente vai estudar o IPVA juntos. Porque quando, a princípio, eu for fazer, né, o nosso estudo, né, através de questões que eu vou dar aqui na hora, né, que a gente vai marcar na semana que vem uma data especial para poder estar num encontro novo aqui com vocês, aí vamos para cima. Você já vai estar num nível assim que você estudou o IPVA, e aí, se você tiver alguma dúvida, né, vai mandando ali no nosso grupo. Vamos lá. Agora, uma coisa importante sobre o nosso grupo de mentorados. Desculpa, gente, vocês não estão competindo entre si. Ah, Tudão, você está querendo brincar comigo. Não, tem 200 vagas, tem vaga para todo mundo. Tá? Se vocês aumentarem o nível do nosso grupo, quem a princípio é ajudado são vocês mesmos. Né? Eu lembro que teve alguns anjos que Deus mandou para mim para eu poder ser aprovado em São Paulo. Um deles ele nem passou, mas hoje ele é feliz como um capitão de mar e guerra na Marinha do Brasil. Então, na idade, tem pessoas que ajudam a gente no nosso caminhar e essas pessoas vão ser muito abençoadas. Hoje ele está lá com o filhinho, está super feliz, com a família linda, tá? Especial, né? É um grande guerreiro. Me ajudou muito na minha preparação para São Paulo. Em compensação, eu tive a oportunidade de ajudar outras pessoas. E isso é uma semeadura e colheita, cara. É uma coisa maravilhosa que acontece. Então, por favor, se tiver algum colega que quiser colocar perguntas a respeito da matéria todo dia, um quiz lá, não sei o quê, fiquem à vontade. O grupo de mentoria ali, eu sei que vocês estão meio tímidos agora, não sei o quê, mas eu quero que aquilo esquente mesmo, né? Que aquilo seja muito bom. Eu quero que realmente vocês tenham uma liberdade ali para poder, a princípio, por isso que eu deixei aberto, para vocês poderem, a princípio, trocar ideias sobre o concurso. Tá? Não fica. Evita falar mal de professor, evita falar mal de material, evita falar mal de. Entendeu? Só fala coisa boa, cara, na boa. Né? Ou se não puder falar coisa boa sobre aquela situação, então não fala. Né? Mas leva o nível ali do grupo a um nível legal, a um nível especial. Porque é isso que eu quero. Eu quero realmente que pessoas com afinidade, com vontade de serem auditores fiscais de São Paulo, possam estar juntos lá e possam ir para cima desse concurso. Entendeu? Então, gente, é o seguinte. Então, tarefa minha. Eu vou passar para vocês, até domingo, esse material IPVA já atualizado. Questões no final já atualizadas e eu quero que vocês trabalhem e estudem a lei, detonem, estourem na lei. Beleza. Pessoal, se eu puder, tiver mais tempo para estudar a legislação, o que você me aconselha? Já vai para o ITCMD depois. Porque esses dois juntos dão quase 30% da prova. Eu não posso deixar isso para depois. Né? Tudo a gente está fazendo no Telegram, galera, porque tem um grupo no Telegram para isso, justamente para a gente poder não confundir com o WhatsApp, que muitas vezes o WhatsApp tem as coisas pessoais ali, fica muito esquisito. Tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida a respeito, então, como é que a gente vai fazer? Alguma coisa que vocês não entenderam aqui? Né? Então, veja, esse segundo material, eu não expliquei para vocês, mas vai depender um pouquinho aí do meu trabalho. Eu estou correndo para deixar ele pronto, porque eu quero que vocês tenham já um material muito bom. Eu não sei se eu vou separar esse material por capítulos, para ele ficar uma coisa assim, bem especial mesmo, sabe? Capítulo de PVA, capítulo de TCD, de TCMD, capítulo PAT. Eu quero você... Cara, nem mostrei, ó, vou deixar vocês babando, tá? Tá bom, vou deixar vocês babando. Isso aqui foi um fruto de muito trabalho. A gente fez um trabalho muito legal. Quer ver? Deixa eu deixar vocês doidos agora. Ó, processo administrativo tributário, que normalmente é uma matéria que o povo fica doido, né? Porque, pô, vai cair lá, que nem caiu na última prova lá da Cefaz Santa Catarina, lá caíram 15 questões de processo administrativo tributário em 40, né? Peso 2, quer dizer, se o cara fosse bom no processo administrativo tributário, hoje ele é fiscal, cara.
Aí você fala, pô, de repente os caras metem 30 questões aqui, bota 15 desse processo administrativo, você vai ficar dando mole? Não, você vai ter que detonar, né? Ter que ir para cima, né? Olha lá, mas no processo administrativo tributário nós fizemos isso também, ó. A gente foi para cima, cara. A gente conseguiu, né, de alguma forma, né? Ó, olha lá o esqueminha já, ó, do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas. Olha aqui. Com o esqueminha, cara, a lei fica muito mais fácil de entender, meu. Olha aqui, ó. O esqueminha dos princípios constitucionais tributários aqui do PAT, os princípios do processo administrativo tributário aqui do PAT. Olha só, comentário dos principais artigos da lei estadual. Então tem vários que estão com o esqueminha aqui, ó. Ó, como fazer o cálculo de um... Caiu 2 questões na prova passada, meu querido. Dos 2 concursos cai questão de prazo. Claro que os exemplos aqui estão relacionados a 2013, mas não tem problema não. Mudando o ano, tá tudo certo. Não tem problema isso, né? O importante é saber fazer o cálculo. Olha lá. Tá lá, olha, considera socorrida a intimação. Quando é que é o momento da intimação aqui no nosso estado? Tudo bem, pessoal? Então, ó, bastante esqueminha para poder ajudar vocês. Então, é isso. Então, eu considero que vai ser o melhor material do mercado para estudar para essa prova. E vocês estão recebendo isso no começo, né? Quer dizer, né? Primeiro de tudo aqui é os mentorados, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Vamos... não quero ficar tomando muito tempo de vocês também, porque eu sei que a gente pega a hora de jantar, a hora de querer. Vai ter algum simuladão de legislação? O Eduardo falou. Com certeza, Eduardo. Então, conforme a gente for caminhando, uma daquelas 20 encontros lá que a gente vai ter, vai ser um simuladão, né? Provavelmente eu já faço o simuladão, deixo com vocês e a gente resolve juntos, tá bom? Acho que é uma coisa que funciona. É que tem coisas que a gente vai treinar junto mesmo e eu preciso falar com vocês para abrir os olhos de vocês, né? Você tentando, batendo, né, água mole em pedra dura vai ser bom, mas tem coisas que o professor falando, com a experiência que eu tenho aí da legislação, vai ajudar muito vocês. A gente precisa gabaritar essa prova. Quero botar vocês para dentro. Alguma dúvida, pessoal? Professor, aquele cronograma do primeiro encontro a gente consegue por onde? Opa, eu mando para você, Airan. Eu mando para você. Se você não recebeu, manda um e-mail para mim para eu mandar para você. Então, se você já, a princípio, já teve a conversa comigo, mas não recebeu o plano de estudos, por favor, entre em contato comigo pelo e-mail lá do SOS Curso, soscurso.contato@gmail.com. E aí a gente manda para você, tá? Que está aqui dentro do nosso... É uma das coisas que é necessário para você. Fico feliz de estar todo mundo aqui. Que bom, né? Todo mundo que a princípio veio são os nossos mentorados, né? Teve um pessoal que ainda não apareceu aqui, mas de repente nem ficou sabendo da reunião. Mas essa reunião vai ficar gravada para vocês. A ideia é justamente ajudar vocês nessa preparação toda e tudo mais. Ainda tem poucas vagas para algum colega que vocês conheçam aí que está desesperado, não sabe nem para onde correr. E por que esse concurso, gente? Alguém perguntou para mim, professor, você tem certeza de que vai sair o concurso? De que, a princípio, o concurso vai sair para o ano que vem? Eu já falei no primeiro vídeo lá que a gente fez, né, as previsões que eu tenho. Mas concurso é sempre uma... É que nem, por exemplo, agora, vou dar um exemplo simples que vocês vão estar com ele na cabeça. O que aconteceu agora em Goiás? Não era para ter o concurso já? Inclusive já está chegando próximo da data da prova, que era para ser feito. E, a princípio, não aconteceu uma coisinha lá no edital que teve que voltar atrás, não sei o que, não sei o que. Concurso é isso, né? Quer dizer, existe uma expectativa do concurso. Nós estamos esperando agora o concurso porque, a princípio, o próprio governador antenou a autorização. Ele vai mobilizar vários fiscais do Estado para que se monte uma comissão, para que se organize tudo isso. Então, já está vendo claro o interesse, né? Mas o concurso é sempre uma situação, por exemplo, já aconteceu em 2009, do concurso, a princípio, ser para um determinado mês, e por causa de diversas situações, ele atrasou 6 meses. Então, os alunos que tinham, por exemplo, 6 meses para estudar, passaram a ter 1 ano. E isso fez com que eu desse aula para um monte de gente durante 1 ano inteiro, todos os dias. E a gente foi até o final, a gente só acaba quando termina. Eu dei aula para o povo do ano inteiro. Entendeu? E nós botamos o povo para dentro. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Quer dizer, existe uma expectativa de que seja dessa forma. Mas se não for, eu vou estudar até sair. Porque ele vai sair
e eu vou estudar até ter a prova, porque ele vai ter a prova. E aí a gente vai para cima. Como assim como eu confio que Goiás, daqui a pouco eles vão se ajeitar lá, vão cumprir a lei que eles mesmos instituíram, vão, a princípio, acertar o negócio das cotas raciais e vai dar tudo certo e vão fazer a prova lá. E tem colegas aqui que estão aqui de repente vão fazer Goiás também, não tem problema nenhum. Né? A gente quer muito que vocês passem no concurso, né? Eu brinco com os alunos, né? Eu quero que você passe no concurso, suma da minha frente, ou seja, vai virar auditor fiscal, né? Num determinado local, ou vem para Ribeirão Preto, aí você não vai sumir da minha frente, de repente você vai virar até meu chefe. Já pensou? Você ser chefe do Tudão? Isso é muito legal, cara. Né? Eu já fui chefe muito tempo na Marinha, então hoje eu prefiro não ser chefe. Eu prefiro ser peão, né? Ser um soldado na frente de batalha, fazendo ali minhas fiscalizações e auditorias diretas, né? Um a um, né? Longa-manos do Estado, né? Tocando na ferida. Tá bom? Professor, eu moro, moro sim, moro aqui no centro, aqui, Camila, aqui no centro de Ribeirão Preto, próximo ali ao Shopping Santa Úrsula. Amo estar aqui, agora eu estou numa outra fase da vida, né? Os meninos ficaram tudo grandes, então a gente saiu de uma chácara onde eu morava, né, lá em Campinas, para morar no centro. Mas era necessário porque agora todo mundo pega busão, todo mundo se vira aqui, coisa louca, né? Então, e aí eu fico mais tranquilo também para poder fazer aquilo que eu gosto, que é poder ajudar vocês. Tá bom? Ah, chefia é só bucho, é verdade. Ainda mais quando a gente já vem de uma carreira, né, que tem muito chefe, né? Então a gente já conhece bem como é que é a função. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Entenderam? Para a semana que vem eu estou pensando em... porque eu estou com um compromisso aí, parece que terça-feira. Então eu estou pensando na quarta, né? Mas eu coloco lá no grupo com vocês, lá para vocês poderem saber exatamente. Talvez no mesmo horário, 19h30, tá? E vai ficar gravado também. Só que aí eu gostaria muito que vocês todos estivessem presentes, porque como vai ser uma aula mais prática, é uma aula que eu vou, a princípio, esmiuçar o IPVA para vocês, então não quero que vocês percam a aula, tá? Eu pretendo fazer isso também com algumas partes da Lei Complementar 214, porque eu sei que é matéria nova, então é importante que vocês tenham ali um jogo de cintura muito bom. Inclusive, um dos materiais que eu ia mostrar para vocês é justamente a Lei Complementar que eu estou montando aqui, ela com comentários e com exercícios. Quer dizer, aquilo já fica um fluxo de estudos mais fácil para você. Você lê o artigo, que eu acho que facilita o aluno, né? Você lê o artigo, já vê os comentários, já mata exercícios, já entende um pouco mais como é que cai em prova. E esse material, por isso que não dá para você fazer isso tudo que não seja em PDF, porque hoje em dia o livro, né? O cara mexe na lei, uma coisinha que ele mexe lá, mexe em tudo, você perde o livro inteiro. Então, na verdade, tem que ser tudo em PDF mesmo para poder ser útil aí para vocês estudarem e a gente não perder eles. Estudar o IPVA, isso aí, era a semana que vem estuda todo o IPVA. Eu já vou mandar o Vademecum e até domingo eu estou mandando tanto o material do estudo dirigido quanto as questões para você treinar. E quando chegar aqui comigo, não se assuste, vai ter questões inéditas para a gente fazer aqui, tá bom? E aí a gente vai bater papo, a gente vai conversar e a gente vai botar vocês todos numa linha assim, ó. É claro, vai depender tudo do esforço de vocês, de estudarem a lei, entenderem a lei, tirarem dúvidas sobre a lei. A semana é para isso aí. Vocês têm um grupo de estudos, fiquem à vontade, tá bom? Fechou, pessoal? Os 20 encontros durarão quantas horas, professor? Eu poderia falar só para organizar aqui? 1h30. Normalmente, cada encontro vai ser de 1h30, no máximo 2 horas, tá? Hoje a aula zero não está contando nos 20 encontros, tá bom? Lembra porque eu botei? Por que eu botei aula zero, né? Para não estar contando, para a gente poder tem que ter um bate-papo inicial, né? Senão a gente fica tudo enrolado, né? Não, vocês não sabem o que vai acontecer, como é que eu vou cobrar alguma coisa de vocês, gente? Né? E sobre as dicas de auditoria, então? Aí a gente vê, né? Tem auditoria, que seria alguma coisa interessante. Vamos deixar para mais adiante. Tomara que, a princípio, a auditoria esteja no edital. Eu creio que vai estar, né? Eu creio que vai estar. Tem auditoria fiscal, auditoria contábil, né? Alguns concursos da FCC têm caído as duas, né? Que vem tudo com o nome de auditoria, mas você percebe que até um determinado ponto é auditoria contábil e a partir daquele ponto é auditoria fiscal. Eu lá no GRAN estou dando aula de auditoria fiscal direto e de auditoria tributária, até nas aulas ao vivo, que a gente vai nos aulões aí pelo Brasil,
Eu tenho dado auditoria também, porque a gente é pós-graduado em auditoria. Eu já fiz várias pós-graduações dentro da Secretaria da Fazenda a respeito de auditoria, justamente pela necessidade do trabalho. A gente vive estudando isso aí, tá bom? Então, é muito legal aí. Contabilidade também, professor? Não, contabilidade não. Por quê? Porque no final das contas a gente usa a contabilidade na auditoria, muito da contabilidade na auditoria, mas a própria contabilidade tem várias outras nuances assim que a gente não dá tempo, né? Com tanta legislação na cabeça, não dá tempo para estudar contabilidade também. Seria ótimo, Camila, mas eu não sou. Você vê que o pessoal que faz legislação não é o cara da contabilidade, e vice-versa. Tem um porquê nisso aí, né? Não cabe tudo isso na cabeça do fiscal. Então, você vê também até os fiscais que trabalham na área de contábeis não são os mesmos colegas que trabalham na área de julgamento, por exemplo. Quer dizer, a cabeça dele está voltada para uma coisa. Né? Mas eu gosto de desafio, viu? Não nego o desafio, não. A Vanessa, no GRAN Auditoria você que dá em qual curso? Normalmente todos os concursos têm auditoria fiscal, a parte fiscal eles dão tudo para mim. Tá bom? Tá bom, Vanessa? Então você tem que ver, por exemplo, algum concurso que teve essa área parte fiscal ali, você vai ver que tem lá. Então, nota fiscal eletrônica, quem dá aula sou eu. Escrituração contábil digital, quem dá aula sou eu. O sistema SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, quem dá aula sou eu. Né? Conhecimento de transporte eletrônico, quem dá aula sou eu. Então, essa parte toda fiscal, porque esses documentos eletrônicos são necessariamente, que vão ser muito importantes, inclusive na reforma tributária, necessariamente tem que ser do conhecimento do fiscal. O fiscal tem que pegar aquele documento eletrônico e entender o que está escrito ali. E fazer auditoria em cima daquilo. Né? É isso aí, pessoal. Muitos colegas que estão aqui têm o GRAN. Só que o que a gente vai poder fazer aqui de trabalho é diferente do que o trabalho que eu tenho lá no GRAN, tá bom? Então, quando eu for fazer lá um curso, por exemplo, de repente eles me chamam lá, porque não depende de mim, né? Depende da escolha lá do GRAN a respeito dos professores. Se eles me chamarem para poder dar o Cefaz São Paulo, eu vou dar o Cefaz São Paulo, como é que se diz? O conteúdo da lei. Né? Eu não vou fazer esse estudo dirigido, essas coisas, porque nem dá tempo. Eles não, né? A gente tem um tempo lá fixo. Né? Tem que fazer assim. Né? Então, não dá tempo. Tá bom? Mais alguma dúvida, galera? Para eu procurar, tá certo? Tá. Então, fechou. Acho que eu tirei todas as dúvidas, né? A respeito desse nosso encontro número 0. Né? Coloquei lá um guerreiro, né? Uma guerreira, porque vocês acabaram de entrar para um combate. Dá para entender isso? Muita gente está querendo essas vagas, né? Só que vocês estão lá. Vocês não vão lá para brincar. Vocês vão lá para guerrear. Vocês vão lá com um espírito de guerreira mesmo, um espírito de guerreiro. Né? O último concurso que teve para São Paulo, a primeira colocada foi uma moça. Jovem, a gente brinca pra caramba que ela não tem um cabeção como a gente imaginava, né? Todo fiscal tem que ter cabeção para poder caber tanta informação. Pois é, ela não tem aquele cabeção. Ela, ela é normalzinha. Mas foi lá, detonou. A primeira colocada. Né? Ponto fora da curva, porque a nota dela foi bem acima dos outros colegas. E aí? Firme? Então vocês, meninas, mete bronca, guerreira, né? Veste ali a capa de guerreira e vamos para cima. Vocês, rapaz, bora para cima também. A gente tem que pegar toda essa informação, né? Então é isso, né? Fico muito feliz de ter um grupo agora com vocês. É como se eu estivesse em sala de aula e apertando a mão de cada um. Só que eu quero conhecer alguns colegas ainda que eu não conheço aí na nossa entrevista, para a gente poder bater papo, para a gente poder, né, entender como é que está o teu processo. Então, na planilha, não fique envergonhado. Né? No começo eu até vacilei, não botei o e-mail, era para mandar para o e-mail, né? Para não ficar botando teus dados pessoais para todo mundo ver. Né? Eu até vacilei nisso aí, eu devia ter feito de uma forma diferente. Agora não, agora tem lá o e-mail, manda para o e-mail, que aí o e-mail é só o pessoal aqui que está junto comigo aqui que me ajuda, e aí a gente vai tocando aí as informações e principalmente, né, vendo qual que é a sua principal necessidade, tá bom? Beleza, pessoal? Então, e a gente vai caminhando. Gente, eu quero então encerrar a nossa live. Talvez essa live, talvez, não sei ainda se eu vou fazer isso, mas talvez essa live ainda vá para a internet, se for o caso, para que a gente possa ainda vender as últimas vagas aí para o pessoal entender, né, um pouco mais do que a gente vai fazer. Só que eles não vão ter, essas pessoas não vão ter acesso a esses programas se a princípio não entrarem na mentoria. Vocês vão ter acesso. Tá bom? Então é para valorizar aí o passo de vocês, valorizar o trabalho de vocês e para a gente fechar lá o grupo, que a gente quer fechar um grupo para a gente poder, né? Aí sim, agora é só caminhar
rumo ao edital. E aí, depois do edital, a gente vai refazer alguns planejamentos, porque aí, dependendo do que entrou, do que saiu, né? Tomara a Deus que eu esteja muito bom nas previsões, né? Eu acho que estudar IPVA, ITCMD, PAT, a gente não vai errar em nada, né? Então, a gente já está começando muito bem, tá? Mas eu preciso muito, né, que vocês estejam aqui comigo. Se não tiver aluno, não tem, né? Não tem propósito, tá bom? Fiquem com Deus. Eu acredito muito na presença do Senhor, assim, ajudando a gente nesse propósito. Eu peço ideias para Ele, né? Eu peço direção para que a gente possa ir para um caminho mínimo, né? O mínimo esforço e o máximo rendimento, entendeu? Para que você possa ter tempo para as outras matérias, né? Que não é só a minha, não é verdade? Não é só a minha. Bora jantar! É isso aí, Vanessa. Tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, tudão. E até quarta-feira. Mas eu vou mandando coisa para vocês na plataforma. Siga lá na plataforma e no Telegram. Telegram é o nosso contato direto. Eu praticamente todo dia estou entrando lá no Telegram para bater um papo com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.